Bom dia a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. É um enorme privilégio e um prazer termos connosco o engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, engenheiro agrónomo de formação pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lusírias, que é quem gera todas as aguadas estatais e também a codelaria da Companhia das Lusírias, ex-presidente da CAP, portanto com grande experiência associativa, experiência dirigente. É também criador de cavalos por sangue lusitano por duas famílias distintas, por duas origens distintas, mas também criador de cavalos do Sorreia. Portanto, engenheiro, muito obrigado por nos conceder este bocadinho e podemos falar aqui informalmente acerca de uma série de temas importantes relacionados com o cavalo em geral e com o cavalo lusitano em particular. O engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, que está ligado intimamente a famílias de um lado e do outro, que há muito tempo criam cavalos lusitanos, o que é que nos pode dizer sobre a evolução que assistiu da população lusitana da raça nestas últimas décadas? Ora, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui à conversa sobre os cavalos, que é uma paixão que nos move de uma forma geral. O que eu lhe posso dizer e aquilo que eu analiso em termos quase que até históricos é que há duas maneiras de estar ligado à criação dos cavalos, principalmente às pessoas que estão ligadas familiarmente ou historicamente na criação cavalar. Os cavalos, há 100 anos atrás, eram selecionados muito em função do trabalho. Muitas codelarias tinham cavalos porque precisavam de forças de trabalho. A minha família, propriamente, eu próprio, lembro-me de haver éguas a puxar trenós para tirar o arroz dos campos. E esses cavalos, à medida que foram, e depois havia também os machos, portanto as éguas faziam esse trabalho, os machos eram utilizados em forças de trabalho associados a trabalhos de campo, guardas florestais, os campinos, que ainda hoje alguns ainda prevalecem. Mais tarde surgiram os criadores de cavalos desligados da força de trabalho e, portanto, já com uma outra orientação. A codelaria a que eu pertenço, mais antiga, é do meu ramo, Oliveira e Sousa, uma codelaria fundada no último quarto do século XIX, exatamente por essas razões, uma codelaria ribatejana, com terras na lesíria do Ribatejo, e por isso precisavam de força de trabalho. À medida que o tempo foi passando, esses cavalos foram começando a ter uma outra utilização e um desligar do trabalho. Hoje em dia ninguém tem, praticamente, nesta questão da criação de cavalos lusitanos, ninguém queria cavalos para trabalhar. A codelaria da família da minha mulher, do engenheiro Salmer de Andrade, nasce desde o princípio focada na eleição do cavalo como gosto pelo animal, preocupação no melhoramento do próprio animal, a procura de introduzir diferentes níveis de melhoramento, como seja nos andamentos, na estrutura esquelética, e portanto uma codelaria que nasce associada ao saber desde o seu início, pela mão do Dr. Rui de Andrade e depois seguido pelo engenheiro Salmer de Andrade. E por isso a visão e a evolução das codelarias saiu do trabalho, passou para as disciplinas associadas ao lazer, à equitação, hoje em dia, nos últimos anos, a equitação de trabalho, e pelo meio as outras disciplinas, nomeadamente as disciplinas que eram praticadas por quem comprava os cavalos que saíam dessas aguadas, que eram os militares e a GNR, que tinham ou cavalos para patrulhas ou cavalos para ingressar nos desportos que os militares também praticavam, faziam saltos, faziam concursos completos, faziam alguma dressagem. Portanto, à medida que o tempo foi passando, foi começando a haver uma seleção natural para essa função. E por isso, hoje em dia, o que eu creio que há é um foco na qualidade dos cavalos, um foco na procura de cavalos que se adequem às modalidades que o cavalo lusitano, nomeadamente, mais é adequado, mais se utiliza, a equitação de trabalho, o toureio a cavalo, a dressagem, a própria dressagem, e um pouco menos, como é óbvio, porque os cavalos lusitanos não são propriamente cavalos dessa natureza, sei lá, as corridas ou os próprios saltos. De maneira que foi esta a evolução que eu senti e que não perdeu. Houve codelarias que, pura e simplesmente, à medida que desapareceu a necessidade de haver trabalho, foram extintas. As pessoas não tinham
capacidade até para as suportar de outra maneira. Por isso é interessante e acompanhou esta tendência desde a sua juventude até agora, esta mudança da utilização do cavalo mais de trabalho, até temos a tal noção do horsepower, não é? Todos os motores hoje em dia mantêm esta ligação ao cavalo por causa do horsepower, cavalo-vapor, que não nos podemos esquecer, sem o cavalo não estaríamos aqui hoje, não é? E acompanhou esta mudança do cavalo funcional de trabalho para o cavalo funcional muito mais desportivo e de lazer. Isto leva-me à questão seguinte: como é que conseguimos explicar e ver a importância do cavalo ter um uso tão alargado, tantas disciplinas equestres importantes que o cavalo consegue ter bons desempenhos funcionais, toureio, o ensino, equitação artística, equitação de trabalho, a trelagem de competição, mas também o lazer, não podemos esquecer o lazer, não é? Obviamente, e o cavalo lusitano eu creio que é uma das boas raças para fazer passeios a cavalo, turismo equestre, até é curioso. Nós quando somos confrontados com pessoas que têm receio de montar um cavalo porque o cavalo é inteiro. É uma das particularidades do cavalo lusitano, é mesmo os cavalos inteiros poderem ser montados por crianças. Isso vê-se inclusivamente numa feira da Golgã. E por isso é uma particularidade a explorar na raça lusitana. Embora haja quem defenda que, por exemplo, para alta competição, os cavalos devam ser castrados, pura e simplesmente para se focarem mais no trabalho que têm a fazer e ficarem menos suscetíveis a pequeninas reações que vêm de fora que motivam um garanhão, mas não motivam um cavalo castrado. Mas é, de facto, uma das particularidades do cavalo lusitano. Eu até acho que tem esta particularidade, não sei se é só uma opinião pessoal, mas que temos muito menos utilização de póneis em Portugal, porque temos uma raça chamada cavalo lusitano, e os miúdos logo desde pequeninos conseguem montar um cavalo em vez de montarem um pónei. Por exemplo, noutros países existe muito mais equitação com póneis, o início, não é? Nós aqui montamos, os miúdos montam cavalos lusitanos e, como disse muito bem na Feira da Golgã, cavalos inteiros, que em muitos países é um problema ter um cavalo inteiro, nem aceitam alguns picadeiros cavalos garanhões, não é? E isso é muito importante. O Sr. Engenheiro, como sendo responsável das eguadas estatais, Cudelaria Nacional e Cudelaria da Alter Real, e também da Cudelaria da Companhia das Lusírias, como presidente desse grande empresa agrícola do país, como é que vê, de que forma histórica, estas três grandes cudelarias estão ligadas à importância do cavalo lusitano e à sua evolução ao longo do tempo, e mais especificamente, se calhar, o cavalo da Alter Real? Bem, o cavalo da Alter Real, de facto, quando se fala dele, nós precisamos mesmo de o separar um pouco daquilo que nós consideramos o cavalo lusitano. Ele é um cavalo lusitano, obviamente, mas nasce antes de nós chamarmos aos cavalos de Portugal cavalos lusitanos. Passámos por várias fases de denominação e agora estamos consolidados no cavalo lusitano. O cavalo da Alter nasce, como é sabido, no século XVIII, para produzir, eram chamadas as manadas, as reais manadas, para produzir cavalos que eram destinados à realeza, à nobreza, para os jogos equestres, para a corte, etc. E dali saíram animais que foram beneficiar de variadíssimas eguadas, incluindo as tais eguadas do Ribatejo, algumas delas muito vocacionadas para aquilo que nós já falámos antes. Mas nunca perdeu aquele foco de criar um cavalo com uma determinada fisiologia, com uma determinada forma e com um determinado objetivo, que era exatamente a picaria real, os jogos de picadeiro, aqueles entretenimentos ligados à equitação da nobreza, que teve alguns expoentes elevados dessa equitação e que depois atravessou fases complicadas, nomeadamente quando a família real partiu para o Brasil. As invasões francesas. As invasões francesas, todas essas particularidades, depois a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel, depois a instauração da República com as perturbações que isso causou, a transferência da codelaria, já então chamada Codelaria de Alter, para a esfera do exército, com a introdução de animais de outras origens. Depois, mais tarde, quase que uma tentativa de extinção, onde aí, uma vez mais, a carolice e a paixão do Dr. Rui de Andrade teve a capacidade de intervir e de ajudar a salvar a codelaria fundamental na sua recuperação. Exatamente, comprou inclusivamente os 2 últimos garanhões
que E subjavam, doou depois à codelaria. e depois mais tarde entregou-os de volta à codelaria, e por isso está devidamente reconhecido o seu mérito, o seu trabalho na própria codelaria. Portanto, a codelaria de Alter tinha uma função específica. Dentro dessas funções específicas, algumas particularidades, como seja o caso da cor, têm que ser cavalos castanhos, e enquanto que as outras codelarias, a codelaria nacional, que é fruto de várias codelarias nacionais que surgiu a Codelaria Nacional do Sul, a Codelaria Nacional do Norte, a Codelaria Nacional do Centro, que se foram extinguindo e que às tantas se concentraram em Santarém, naquilo que era a Quinta da Fonte Boa, Codelaria Nacional, Depósito de Garanhões, que tinha como missão fornecer cavalos para as eguadas do Ribatejo. Ainda em tempo de equitação ligada à campinagem, a condução de animais Trabalho, no não é? campo e Animais ao de trabalho. trabalho. Voltámos ao trabalho. Mas, rapidamente, passou a própria Codelaria Nacional a selecionar os seus animais no sentido do animal para o desporto, para as atividades ligadas ao desporto. Primeiro para a dressage, alguma coisa nos saltos. Quem não se lembra de vários militares a saltarem em provas de saltos e obstáculos em cavalos lusitanos, e depois, mais tarde, as modernas equitações, como seja a equitação de trabalho. Portanto, há uma seleção que se dispersam, se divide em dois ramos, uma sempre ligada à dressage, àquele cavalo arredondado, no respeito da tradição, e a outra com menos respeito, não é menos respeito como falta de respeito, é com menos obrigação da condução da seleção ligado a esse passado, que foi a Codelaria Nacional, e de uma forma um pouco semelhante, a própria Codelaria da Companhia das Lesírias, que é uma codelaria semelhante às codelarias das casas agrícolas do Ribatejo. Porque na altura a Codelaria Nacional não fazia parte da Codelaria da Companhia das Lesírias, como hoje faz parte e não faz. Ou seja, é algo que está delegado, que está entregue à Companhia das Lesírias, mas são entidades... Estruturas independentes. São estruturas independentes, principalmente Alter e a própria companhia. Ainda bem que fala disso, porque é verdade, umas pessoas muitas vezes esquecem-se. A Codelaria Nacional fez os seus, se calhar foi visionária, foi dos primeiros, fazer provas morfofuncionais de avaliação dos animais, testes de resistência, pista, saltos, endurance, CCE, o que hoje em dia conhecemos como CCE, o que melhorou muito também as capacidades atléticas do cavalo lusitano, e muitas vezes está mal vista. O cavalo de Alter, como dizia bem, teve esta parte também ligada sempre à equitação clássica, e hoje em dia é o expoente máximo na Escola Portuguesa de Arte Equestre. Mas essa seleção dos animais, nomeadamente a tonicidade muscular e tudo isso, é também uma preocupação em Alter, não é apenas na codelaria da Companhia das Lesírias ou nos cavalos da Codelaria Nacional. São preocupações que estão também no cerne daquilo que é hoje a seleção dos cavalos em Alter. E até no passado, eu vi muito bem um estudo, o trabalho de fim de curso do Dom José da Taíde era sobre, efetivamente, a seleção dos cavalos Alter Real e das suas éguas para serem cada vez melhores, com o processo de seleção também com o Dr. Rui de Andrade, e animais cada vez melhores funcionalmente e também de caráter e tudo, porque é uma verdade. Hoje em dia podemos dizer muito bem dos cavalos de Alter, que no passado muita gente não dizia tão bem, portanto, e hoje em dia o cavalo Alter está no mapa, não é? O cavalo Alter está no mapa mundial da raça. E tem nomes que não podem ser esquecidos, como seja, por exemplo, o Rubi, que tem, ao que ouço, mais de 700 filhos, e se contarmos os filhos desses filhos, deixa uma linhagem que é ela própria um monumento, chamemos-lhe assim, não é? E, portanto, hoje em dia há cavaleiros a chegarem às Olimpíadas com cavalos de Alter Real, não é? Selecionados em Alter Real, criados em Alter Real. A Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é o espelho da criação dos cavalos de Alter, com aquilo que ela divulga, que mostra, que elege e que demonstra em termos de capacidades do cavalo de Alter. Embora haja dentro daqueles cavalos que podem não ser umas estampas em termos de beleza. Aí é a função da manutenção da conservação do património genético e daquele histórico saber que está ali acumulado, que tem que ser preservado naquela função e naquela modalidade. Nós não podemos desvirtuar a função da codelaria de Alter em termos da manutenção daquele padrão que o distingue, de alguma maneira,
das outras codalarias. Por exemplo, a codalaria da Companhia das Lesírias, que também tem animais. Temos um cavalo que foi bicampeão do mundo, não é? Eu tenho aqui o Zinco das Lesírias. O Zinco das Lesírias. Significa que há uma codalaria que conseguiu produzir um cavalo que não tem obrigatoriamente que estar equiparado ou ser semelhante aos cavalos de Alter. Tal e qual. Sim, a Companhia das Lesírias é uma codalria, como dizia, normal, como outra codalria qualquer lusitana. Se calhar teria mais flexibilidade de manobra e tem tido muitos animais de destaque em equitação de trabalho, em dressagem, até em saltos de obstáculos, alguns. Exatamente. A codelaria de Alter é aqui um caso de estudo mais complicado, mais complexo, mais difícil, porque é uma codelaria que tem uma linhagem própria, como dizia bem, tem que tentar preservar o tal raça, a linha pura Alter Real. Muitas vezes as pessoas não percebem que às vezes são animais mais pequenos, mais consanguíneos, mais angulosos, não é? E isso é que me leva à questão seguinte, que é como é que conseguimos conciliar isto da parte dos critérios morfológicos e funcionais nestas codelarias com estas especificidades tão latentes, tão patentes e no caso do cavalo de Alter tão particular, não é? Não sou capaz de encontrar uma justificação assim linear para essa questão. Eu acho que a preocupação que a eleição dos animais, a escolha dos animais e a condução dos animais tem que estar ligado com o que é a evolução da raça e o que é que são é quase uma seleção animal a animal. Quer dizer, os animais, pode haver um animal irmão de outro ou primo de outro e um tem uma capacidade para uma determinada disciplina e o outro afinal tem uma melhor capacidade para outra disciplina. E eu acho que isso que está bastante patente na criação dos cavalos em Alter. Sim, isso é verdade. O cavalo Alter Real hoje em dia tem sido um cavalo que se tem destacado, como dizia bem, por exemplo, em provas de ensino, em dressage, nos rankings genéticos. O Rubi foi top 25 de garanhões do mundo da dressage, não é? E, portanto, tudo isso também se calhar fruto de um misto do passado, como disse. Exatamente. Cavalo de trabalho no início, cavalo da corte, seleção para a arte equestre e hoje em dia temos a seleção funcional para o desporto. Depois pode ter um lado mais complicado de gerir, que é depois alguma consanguinidade que possa ali existir, a dificuldade que há de criar variação ou de escolha de padreadores, coisa que não acontece na seleção, por exemplo, de uma codalaria nacional ou de uma codalaria das Lesírias, não é? Da Companhia das Lesírias. Enquanto que em Alter existe ali uma espécie de uma bolha onde se tem que trabalhar, e aí a importância do conhecimento genético e a importância do saber que há de vir desde a escola, desde a academia, à interpretação dos valores que são demonstrados pelos animais na sua criação, que passa um bocadinho também por carolice, muito por saber empírico que os próprios cavaleiros e os diretores da codelaria têm que ter para fazer esse tipo de seleção. Portanto, eu considero que se há alguma coisa que seja difícil de fazer na preservação, na seleção e no evoluir da codelaria de Alter, é exatamente ela estar um pouco fechada sobre si própria, e a introdução de qualquer coisa que venha de fora dá sempre origem a acaloradas discussões, como foi há uns anos atrás, um cavalo que havia de vir de Espanha, ou outras até anteriores a isso, quando eu falei na introdução dos militares na gestão da codelaria. Pode ter havido um refreshment, pode haver, mas depois daí há que ir saber escolher o que é que se pode aproveitar disso, o que é que não se pode aproveitar disso. Isso. Sim, é um trabalho é o que diz muito magnânimo. Bem, e é um pulo genético muito importante, e isso tem-se visto porque muitas vezes vendem-se animais no leilão, tradicional leilão da Alter Real, que vão para codelarias privadas e produzem animais de qualidade superior, muito superior. Quer dizer que está ali o pulo genético concentrado e que servirá muito bem depois com esse cruzamento, digamos assim, dentro da raça lusitana. Se me permite, eu vou aqui ler uma pequenina frase escrita por Silvestre Bernardo de Lima em meados do século XIX, em que disse: "Foi na verdade uma coisa que muito me admirou ver as éguas de sangue Alter em mãos de lavradores cuidadosos e apaixonados por estas criações superiores a muitas que existiam nas próprias manadas reais." Isso lá está, é o que eu dizia mesmo, isto é a genética, não é? Por isso é que é importante conservar estas linhas, mesmo que às vezes à primeira vista não pareça importante. As pessoas que compram um cavalo de Alter não o compram pela marca em si, não é? Não é a mesma coisa que comprar um carro que está associado a um determinado emblema, não, compram porque têm conhecimento de que há ali matéria que possa ser explorada e que pode ir beneficiar aquilo que ele tem em casa. E isso é muito interessante de observar
no comportamento dos compradores que se deslocam ao leilão de Alter. Todo mundo. E hoje em dia live streaming. Aqui, tendo sido já líder dos agricultores de Portugal, temos cada vez mais esta alteração, mudança climática, sustentabilidade, é uma palavra que está na ordem do dia. Como é que acha que conseguimos ter aqui uma estratégia para tornar a criação cavalar mais sustentável do ponto de vista económico e ambiental? Olha, há duas formas de olhar para esse problema. Há maneiras de olhar para esse problema pelo lado das práticas agrícolas associadas ao ambiente em que o cavalo é criado, as aguadas, o maneio das pastagens, por exemplo, fazer pastagens biodiversas, proteger linhas de água, no maneio do território. Serviço do ecossistema. Serviços de ecossistema, que aí é mais um pouco ao contrário. Os serviços de ecossistema é quase que uma consequência de uma boa gestão de caráter ambiental. Enquanto que nessa gestão de caráter ambiental pode haver ações que digam respeito depois aos próprios animais. Por exemplo, a composição florística de uma pastagem biodiversa, que pode ser, por exemplo, até chamada biológica. São tudo pecinhas no âmbito da sustentabilidade ambiental que hoje está muito na moda. Se isso for associado a saber, nós podemos criar uma pastagem numa determinada zona, conduzida de uma determinada maneira em função do animal que nós queremos alimentar. Eu trabalhei em pastagens quando me formei, em Elvas, com o engenheiro David Crespo, e portanto estou um bocadinho à vontade para falar nisto. E há ali algumas coisas que eu aprendi na época que me ajudaram também na formulação de misturas para fazer fenos ou pastagens dedicadas a éguas. Porquê? Porque se nós pusermos as éguas a pastar numa pastagem que foi pensada para engordar vacas ou para sustentar ovelhas, vamos dar origem a umas éguas pesadonas, gordas, às vezes com problemas digestivos complicados, têm muita proteína na sua alimentação, fruto de uma composição, por exemplo, à base de leguminosas, os trevos, etc. E que depois têm outros problemas, nomeadamente gástricos. Se quisermos uma alimentação mais vocacionada para os cavalos, ainda mesmo aí temos que dividir em duas. Se é para éguas, tem que ter uma componente proteica um pouco mais forte. Se é para cavalos que estejam ainda por cima em trabalho, tem que ter uma componente energética mais forte. A energia está associada às gramíneas, a proteína está associada às leguminosas. E depois vem a fertilidade ou a fertilização dos solos. Como é que nós fazemos um equilíbrio ambiental associado à diminuição da utilização de adubos nitrogenados, portanto azotados. E isso é um desafio muito interessante. E nós estamos a fazer isso, como sabe, eu estou na Companhia das Algeciras ainda nem sequer há um ano, mas já começámos a fazer este diálogo, quer ao nível da Cavalaria de Alter, quer ao nível da Cavalaria da Companhia das Algeciras, porque são dois territórios completamente distintos. A qualidade das pastagens e a qualidade dos fenos que se conseguem obter em Alter não tem nada a ver com aquilo que se consegue fazer numa Alzira de Vila Franca ou até mesmo no Montado ou naqueles vales da Charneca do Montado ali na região da Companhia em Samora Correia. Portanto, esta sustentabilidade acaba por motivar também trazer conhecimento para dentro do setor. Outra coisa, por exemplo, na formulação das próprias rações, para minimizar, por exemplo, os efeitos da flatulência nos cavalos. Não é agradável aqueles barulhos em provas, isto e aquilo, e isso hoje em dia é cientificamente estudado. E pode haver formulações, existem empresas que se dedicam a fazer esse tipo de estudos para que as rações sejam adequadas àquilo que o cavalo vai fazer. Uma coisa é uma égua no campo, outra coisa é um cavalo numa prova. Tal e qual. Isso é muito importante o que falou. Tivemos um projeto europeu, um workshop internacional de muitos países em Portugal. O que é que eles realçaram? O nosso sistema de criação completamente extensivo, biológico, animais no campo, sustentabilidade da paisagem, do território, fixação das populações no meio rural e este serviço do ecossistema. Repare, deixe-me só completar isto. Veja que uma das atrações que nós temos em Alter, associado agora à maior afluência de turistas a Alter por causa da presença do hotel que lá está, um dos momentos grandes é a chegada ou a partida das éguas. Aquilo à partida, o que é que aquilo tem de espetacular? Tem de espetacular exatamente porque há ali uma ligação de grande proximidade ao regime natural em que as éguas estão, que vão para o campo para passar a noite,
e vêm de dia para passar o dia, está associado a bem-estar animal. O bem-estar animal faz parte da sustentabilidade ambiental. Mas a forma como aquilo é feito e é demonstrado, e as pessoas podem ir ver as éguas a pastar no campo, há toda uma interligação com o bem-estar animal, com a sustentabilidade das práticas agrícolas que são ali praticadas, que é muito interessante chamar por elas. É um chamariz também importante. É isso mesmo. E então, isto leva-nos aqui a uma questão muito importante. Perdão. Estando à frente dos destinos da criação cavalar em Portugal, quais é que serão os grandes desafios? Por amor de Deus. Das igualdades estatais e, portanto, com responsabilidade. Pronto, okay. Sim, não é... Mas espera. Quais é que considera serem os grandes desafios atualmente no setor do cavalo lusitano? Ouça, a questão económica é altamente preocupante. Portugal é um país onde várias coisas são mal remuneradas. Não são só as pessoas que têm salários baixos. Os criadores de cavalos também recebem pouco pelos cavalos que produzem. Aliás, às vezes há até alguma dificuldade em manter as eguadas devidamente tratadas e evoluírem por causa exatamente da fraca remuneração do produto. E, portanto, o lado económico é um dos lados que nós precisamos de conseguir inverter e de conseguir remunerar. Mas eu acho que são esses, de facto, os grandes, como qualquer outra atividade, se não tiver, há bocadinho falávamos de sustentabilidade ambiental, agora podíamos falar de sustentabilidade económica, mas isso são, de facto, os desafios muito grandes. Depois também há a questão da redução da variabilidade genética. Nós temos que ter em atenção que determinadas linhas levam a uma consanguinidade que pode dar origem a alguma perda de diversidade genética. Esse é um assunto que também não pode de maneira nenhuma ser descurada. A parte deixaria isso talvez para os especialistas, questões relacionadas com o marketing global da raça, como é que nós poderíamos projetar de outra maneira a raça lá fora. E depois os problemas da atualidade. Os problemas da atualidade neste mundo complexo em que nós vivemos, como seja, por exemplo, a adaptação a pressões radicais contra a criação de cavalos, pura e simplesmente animalistas radicais que querem pura e simplesmente que se acabe com a exploração do cavalo. O cavalo ser um animal de companhia. Um animal de companhia. É ridículo, pelo menos para mim, ver aquelas pessoas, principalmente raparigas, que fazem provas de dressagem ou de saltos com cavalos de pau, substituírem o cavalo por um pau. Portanto, elas adoram a equitação, mas não querem praticar a equitação em cima de um cavalo. Eu creio que isto que obriga a ser alvo de uma atenção extraordinária. E depois dar importância a que a tradição não impeça o progresso da inovação. Nós temos que saber respeitar a tradição, não perder os valores tradicionais que temos, mas não ficarmos agarrados à tradição só porque é tradição. Temos que conseguir evoluir, trazer inovação, conseguir promover a evolução da raça sem comprometer a sua verdadeira essência. Eu acho que isso que é fundamental. E depois há outros. Podíamos desenvolver questões relacionadas com a formação de tratadores, formação de gestores, enfim, as carreiras ligadas ao setor, que têm a ver com a tal dificuldade em remunerar essas próprias carreiras, políticas públicas que possam reconhecer o valor económico da criação cavalar, o poder político tem andado um bocadinho oscilante, mas nos últimos anos afastou-se um pouco desta dignidade, desta verdadeira riqueza que é a produção cavalar, associada, por exemplo, ao próprio mundo rural, à dinamização do mundo rural, à valorização do próprio mundo rural. O cavalo lusitano deveria ser um chamariz em qualquer parte do mundo, como sendo um dos fatores de valorização do mundo rural. Não é apenas o melhor azeite do mundo ou o melhor vinho do mundo. É também, não lhe vamos chamar o melhor cavalo do mundo, porque se calhar não existe o melhor cavalo do mundo. É um dos melhores. Para nós é o melhor cavalo do mundo. Mas aquilo que eu quero dizer eu acho que é facilmente entendível. E, portanto, há muitos desafios por diante no que diz respeito
à criação do cavalo. Muito bem. E agora falando novamente um bocadinho aqui das 3 codalhas que tem sobre a sua alçada e responsabilidade, quais é que serão talvez as disciplinas equestres que mais privilegia no treino dos animais e tendo em atenção os resultados e o destaque que têm obtido em competições nacionais e internacionais também? Ora bem, eu creio que o cavalo lusitano não se desliga de maneira nenhuma da dressagem e mais modernamente da equitação de trabalho. Aliás, o nosso desenvolvimento, o nosso percurso histórico deságua aí. Também desaguava, antes da equitação de trabalho, desaguava no toureio. E antes do toureio, desaguava nas cavalhadas ou nos jogos equestres. E antes disso, desaguava naquilo que eram as guerras, porque a seleção do cavalo lusitano, na altura talvez mais peninsular, porque há uma fase, é conhecido para quem estuda as questões ligadas à tauromaquia, que a corrida de touros em Espanha também era praticada a cavalo. Só que às tantas houve um rei, que era francês, Luís qualquer coisa, que proibiu a corrida a cavalo? Proibiu a corrida a cavalo, porque era, como francês que era, não lhe era agradável ver aquele espetáculo dos seus compadres, portanto, da nobreza, que era quem toreava, a fazerem aquele espetáculo em que metia morte de animais, sangue, etc., etc., e resolveu proibir a corrida a cavalo. E é em Espanha, porque ele era rei de Espanha. E a corrida era de tal maneira popular que foi o povo que tomou conta da corrida e passou a torear a pé. E assim continuaram, e o que é facto é que hoje conseguem ter uma projeção das suas próprias corridas e do seu toureio, mais até do que o próprio toureio em Portugal, porque um toureio em Espanha consegue ser uma figura pública, primeira página de qualquer revista de grande tiragem. Em Portugal, infelizmente, já não somos capazes de ver os cavaleiros portugueses a apresentarem-se como sendo referências na sociedade, pelo menos na sociedade mediática. Não lhes estou a tirar valor nenhum, antes pelo contrário, o mérito é enorme e é imensamente deles continuarem a serem cavaleiros tauromáquicos e a assumirem a paixão que têm e a manterem viva essa tradição, também com a inovação lá metida, que eles não a podem perder, mas isso é outra conversa. Portanto, o que eu estava a dizer é que a evolução do cavalo português, que depois nós agora batizamos de uma forma genérica o cavalo lusitano, não se desliga nem da dressage, nem da equitação de trabalho e, obviamente, não se desliga do toureio. Todas as outras disciplinas são casos pontuais. Pode haver um bom cavalo lusitano. Mas também há atrelagem com algum sucesso. A atrelagem, sim. Eu tinha essa referência, tinha essa nota aqui para falar nisso. Há bem pouco tempo fomos 2 vezes campeões do mundo com cavalos lusitanos. E muitos cavalos portugueses, lusitanos, no mundo inteiro em competição da atrelagem. Exatamente. E, portanto, o cavalo lusitano, fruto também dessa tal manutenção da corrida de touros, portanto, o cavalo lusitano nunca perdeu uma seleção que tem a ver com a dressage, porque uma corrida de touros é uma prova de dressage. Tem os cavalos ensinados, com um equilíbrio diferente. Exatamente. E tal, sim, mas tem que ter os cavalos arranjados e ensinados. Enquanto que em Espanha, agora não por causa dos reironeadores, mas ao perder-se a corrida a cavalo, os cavalos passaram a ser cavalos. A seleção mudou. E mudou para um cavalo vistoso. Com estas diferenças. Não é? Claro que foi. E por isso é que grandes referências do touro espanhol, como era o Hermoso de Mendoza, vinha buscar os cavalos a Portugal, como é que a escola de Sevilha tinha cavalos portugueses, a maior parte deles, principalmente no início, mas hoje em dia, evidente, os espanhóis, com a quantidade que têm e com o poder que têm, também conseguem evoluir e fazer seleção no sentido de melhorar os seus próprios cavalos. Mas isto para não me afastar. É evidente que também há cavalos lusitanos que conseguem, pela sua estatura e pela sua agilidade, fazer boas provas de obstáculos. O meu sogro tinha vários cavalos, alguns também depois há bons exemplos, muitas exceções, mas de saltos de obstáculos, concurso completo de equitação, até no volteio, até no raid. Raids de endurance, horseball. Horseball, exatamente. Portanto, mas o foco, eu acho que está naquela esfera associada ao ensino, a dressage, a alta escola e depois a alta escola, a equitação de trabalho,
E então, como presidente da Companhia das Lesírias, tem uma codelaria que se chama a Codelaria da Companhia das Lesírias. Como é que vê a importância da codelaria dentro de toda esta orgânica, a maior empresa de exploração agropecuária do país, não é? Companhia das Lesírias, 20 mil hectares. Em dimensão é. Em dimensão. Como é que vê a importância de uma codelaria dentro de uma estrutura desta dimensão, como é a Companhia das Lesírias? Temos que separar um bocadinho as águas. Ou seja, se nós olharmos para a codelaria numa perspectiva meramente económica, nós não poderíamos ou não deveríamos de dizer que era um hard business da codelaria da Companhia das Lesírias. Porque uma codelaria é sempre um importante centro de custos. São coisas distintas. Codelaria das Lesírias é uma coisa, Codelaria da Altera é outra coisa. A Companhia das Lesírias gera uma e gera outra, mas com funções distintas. Enquanto que na manutenção, na exploração, na condução da Codelaria da Altera existe serviço público associado, na Codelaria da Companhia das Lesírias não é uma questão de serviço público, é uma questão de tradição, é uma questão de respeito e é uma questão também de valorização do seu próprio mundo rural associado àquela enorme propriedade que tem modelos de exploração associados àquilo que se pratica na região em que está inserida, nomeadamente o Ribatejo. E a criação cavalar está no cerne do Ribatejo, está no cerne da Companhia das Lesírias. A Companhia das Lesírias é das poucas empresas agrícolas do país onde mantém ainda a profissão de campino. Há alguns, não estou a dizer que seja a única, mas com a expressão que tem a Companhia das Lesírias não haverá muitas. Nós fazemos transumância. Fazemos transumância de vacas que transitam entre várias regiões da própria Lesíria, que é uma área brutal, e a charneca do montado, e com exceção da travessia da ponte, chamemos assim, sobre o Sorraia, que hoje em dia não se consegue fechar aquela ponte para trazer os animais completamente a pé, mas depois, dentro desses dois grandes espaços, é tudo feito a pé, tudo feito com cabrestos, tudo feito com campinos. Portanto, há uma prática que se mantém e que tem reflexos também depois na própria atração das pessoas que querem visitar a Companhia das Lesírias. E a Companhia das Lesírias tem que ser o espelho daquilo que se faz bem na região do Ribatejo, nas culturas e nas florestas e nas atividades que estão associadas a esse mundo rural em que ela se está perfeitamente integrada. E a Companhia das Lesírias, sem produção cavalar, perde, fica coxa, fica completamente manca. Não pode, de maneira nenhuma, ser pensável que a Companhia das Lesírias deixa de ter a sua iguada. Já que a tem a obrigação de puxar pelo valor económico dessa iguada. Uma das razões porque nós estamos a dinamizar ou a redinamizar ou dar algum impulso mais recente agora em levar para dentro da companhia outra vez concursos, sejam de saltos, seja de dressage, seja, por exemplo, o concurso completo de equitação, que já não se pratica há uns anos na companhia. Estamos a tentar reavivar todas essas práticas, exatamente para transformar aquele espaço num espaço dinâmico em que a companhia está integrada com a sua iguada, com os seus cavalos, com o seu trabalho associado à manutenção deste setor. Isto é muito importante o que disse e voltamos, se calhar, ao início, que é, se calhar, então, a Companhia das Lesírias ainda é uma das poucas codelarias que, para além de criar cavalos para o desporto, também cria cavalos que são usados no trabalho, porque mantém animais de raça lusitana, criação Companhia das Lesírias, com os campinos. Ainda há pouco tempo, na Feira Nacional do Cavalo, na Golgã, houve um campino da companhia que foi distinguido. Portanto, e nas provas que participam de condução dos cabrestos e tudo, muitas vezes os jogos de cabrestos e os campinos da companhia são os vencedores. Se calhar terá ligado essa ligação não perdida ao campo, e é importante não só a parte desportiva, mas também tem a parte de tradição, e portanto a codelaria da Companhia das Lesírias é também um excelente cartão de visita, para além do vinho, para além da belo restaurante que tem na codelaria, não é? Desta imagem de marca importante de uma grande exploração agropecuária. Objetivamente não é o core business, mas é importante para trazer as áreas de atividade. Isso é muito importante. É bastante oscilante, como pode imaginar, claro. Não é? Os cavalos de trabalho geralmente são cavalos que saem de uma seleção que, pela sua, condição, compreensão física, etc.,
podem ser menos adequados às tais disciplinas que podem ter valor acrescentado no futuro e são conduzidos para cavalos de trabalho. Geralmente são cavalos castrados, como é sabido. São cavalos que... Algumas éguas também têm usado? Algumas éguas também, exatamente. Portanto, há uma seleção, porque a aguada, não sendo uma aguada muito grande, porque a Companhia das Algeciras, a aguada não é muito grande, e também utiliza nesse tipo de trabalhos, também pode utilizar cavalos oriundos da Cavalaria Nacional, que tem uma linhagem de alguma maneira semelhante com a da Cavalaria das Algeciras, onde não se enquadra aqui são cavalos da Cavalaria de Alter. A Cavalaria de Alter não produz cavalos para campinos, pode produzir, quer dizer, não nos impedimos de fazer isso, mas tentamos sempre outro tipo de valorização para esses cavalos. E agora, leva-nos, se calhar, à última pergunta, mas também importante, que é a cavalaria da Companhia das Algeciras, e não só a Companhia das Algeciras, ela própria, com a cavalaria de Alter, tem conseguido modernizar-se, dinamizar-se e tentando dar mais valor acrescentado ao cavalo e às instalações magníficas que tem em vários sítios, tem tentado abrir-se ao exterior e tem feito cada vez mais provas nacionais e internacionais em diferentes áreas, com bastante sucesso e com um feedback bastante positivo das pessoas que participam. Houve um grande investimento, até em termos de estruturas. Hoje em dia, uma das principais preocupações que existem na realização de provas é o piso. A Companhia das Algeciras tem uma zona jardinada em frente ao restaurante e ao parque de estacionamento, onde já aconteceram eventos importantes como o próprio Festival Internacional do Cavalo Lusitano e de coisas desse género, que é uma zona muito bonita, enquadrada no meio de uns sobreiros magníficos, com o restaurante ali ao pé e tudo isso. O que é facto é que hoje em dia essa zona, pelo facto de estar numa zona que tem visita de coelhos, infelizmente hoje em dia poucos, mas que tem ratos cegos ou toupeiras, ou até o próprio terreno é mais duro ou mais mole aqui ou acolá, e isso evidencia-se mais se houver uma rega que foi há mais tempo ou há menos tempo, e tudo isso dá origem a perturbações nos cavalos que os criadores e principalmente os seus proprietários começam a torcer o nariz. E a companhia, para não perder a capacidade de atrair as provas que se faziam em espaços como esses, nomeadamente os saltos ou a dressage, investiu brutalmente numa carrière, num espaço onde faz esses torneios. E investiu muitíssimo, porque tem uma área brutal dedicada a aquecimento de cavalos e à prática dos próprios concursos, com uma dimensão que não se vê em todo o lado. E como associado a isso existe todo o espaço envolvente, onde estão as instalações da própria companhia, as cocheiras, o picadeiro, as zonas de trabalho, as zonas para estacionar as viaturas, sejam as viaturas das pessoas, sejam as viaturas de transporte dos animais, tudo isso de uma forma integrada, aquele espaço tem de facto a potência para ser um palco de todo o tipo de equitação. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Tirando partido de quê? Da proximidade que estamos de Lisboa, quem atravessa a Ponta Vasco da Gama em 40 minutos põe-se nas instalações da Companhia das Algeciras, e daqui a alguns anos, não sabemos quantos, poderá ser uma atração de nível internacional com a presença do aeroporto a menos de 20 km. Portanto, nós estamos em crer que nada como dinamizar e dar mais atenção àquela envolvência. Está ali um investimento que está realizado, há que tirar partido dele e, associado a isso, tirar partido também por via da exibição e da venda dos cavalos da própria companhia. Pois, é isso mesmo. Equitação de trabalho, ainda continuamos a fazer algumas provas na relva, porque são equitação de trabalho, até usamos os sobreiros algumas vezes como obstáculos naturais e fazer uma banqueta, isso é bastante interessante. E no trabalho os cavalos têm que passar por cima de todos esses buracos e essas coisas. E também temos a Cavalaria de Alter com todas estas infraestruturas magníficas e com o Hotel Vila Galé lá dentro, e o feedback tem sido também fabuloso de todas as pessoas, mesmo estrangeiros, que vêm à Cavalaria fazer provas e que não necessitam de sair de lá de dentro. Só em título de conclusão, Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, quer-nos deixar alguma mensagem, algum recado ou algum conselho? A quem? À PSL? À PSL, não, se calhar aos criadores dos cavalos, aos utilizadores dos cavalos, mas deixa ao seu critério para concluirmos da melhor maneira. Quem sou eu para estar a fazer qualquer espécie de recado? Não, só espero é que não se desmotivem, que não esmoreçam
porque a criação dos cavalos, um bocadinho também como a criação dos touros ou outras coisas que estão associadas às práticas que se fazem no mundo rural, vivem muito da paixão. Mas hoje em dia a paixão pode ser muito cara se não tiver o saber a acompanhar essa paixão. E para que isso não seja um desastre económico, as pessoas têm que se envolver e estar conscientes dos passos que estão a dar. Uma coisa só acho que nós devemos fazer é que aquilo que não presta e não há produção de coisa nenhuma que não tenha o bom, o médio e o mau, aquilo que não presta nós temos que ter coragem de deitar fora. E isso às vezes não acontece e nós sentimos que existem produtos que estão a ser levados para o mercado sem necessidade de serem levados, porque isso vai denegrir, vai baixar os preços, vai dificultar o reconhecimento do valor daqueles que têm verdadeiramente valor. E aqueles que têm verdadeiramente valor, as pessoas têm que fazer um esforço de se unir para que esse aumento seja mais ou menos congénito, seja generalista, porque nós precisamos mesmo que o valor do cavalo lusitano cresça. Muito obrigado por este contributo. Sorte e sucesso nesta nova função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lusírias e também sucessos caudélicos com as 3 escuderias de que é responsável. Muito obrigado e bem-aja. Muito obrigado.